Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Marcel, professor de Física, e nós iremos hoje resolver esse maravilhoso simulado do Enem lá. Esse simulado tem questões de assuntos que sempre caem no Enem, e eu vou resolver com vocês as questões mais importantes, os assuntos que mais têm caído no Enem lá. Tá? Eu vou começar com a questão 3, que é uma questão de energia. E energia sempre cai. Tem anos no Enem, pessoal, que cai 3, 4 questões de energia. Então vamos começar com a questão número 3. Você vai lembrar do parque de diversão lá, quer ver? As montanhas russas são brinquedos presentes em parques de diversões que funcionam baseado na conservação de energia. A figura mostra a trajetória de uma montanha russa, nos quais coloque no teu material, no ponto 1 e no ponto 3, a altura é 45 metros. Então coloque no teu material, ponto 1 lá em cima, ponto 3 lá em cima, 45 metros. E no ponto B, a altura é 40 metros. E ele falou uma coisa muito importante no enunciado. Eu quero que você grife. Considere que não há forças dissipativas. Que beleza! Se não tem forças dissipativas, é um sistema conservativo. E num sistema conservativo, a energia mecânica é constante. Então vamos começar pensando no ponto 1 e no ponto 2. Quer ver? Coloque lá. A energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2. Marcel, me diga uma coisa. Por que você está igualando energia? Porque o sistema é conservativo. Agora, você lembra o que é energia mecânica? É a soma da energia cinética no ponto 1 mais potencial no ponto 1. E aqui, energia cinética 2 mais energia potencial 2. Tá? Essa energia potencial pode ser energia potencial gravitacional, energia potencial elástica ou energia potencial elétrica. Mas nesse caso, uma questão de mecânica, só tem aqui energia potencial gravitacional. Agora, como é que se ganha tempo numa prova? É muito importante ganhar tempo numa prova do Enem. Pessoal, é o seguinte, pense que o teu referencial está no ponto 2. Se eu pensar que o meu referencial está no ponto 2 a energia potencial vale quanto? Vale 0. Só que lá em cima, no ponto 1, o carrinho estava com velocidade 0. Então, se a velocidade é 0, a energia cinética é 0. Tranquilo? Se lembra a fórmula de energia potencial? Vai ser mgh vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. mgh é a energia potencial gravitacional. mv ao quadrado sobre 2 é a energia cinética. Marcel, me diga uma coisa. Posso cortar essa massa com essa massa? Claro, né? Tem dos dois lados. Então a gravidade vale quanto? Vale 10, do jeito que eu fiz para ganhar tempo. Eu estou imaginando o meu referencial no ponto 2. Então qual é o desnível entre o ponto 2 e o ponto 1? 45 metros menos 40 metros vai ser o quê? Vai ser 5v ao quadrado sobre 2. Pessoal, 10 vezes 5 é 50. 50 vezes 2 é 100. Raiz de 100 vai dar 10. Então a velocidade vai dar o quê? Vai dar 10 metros por segundo. Agora você lembra? É possível passar metros por segundo para quilômetros por hora. Como é que passa metros por segundo para quilômetros por hora? Você multiplica por 3,6. Tá? Muita gente decora esse 3,6. A gente vai entender, não vamos decorar nada. Física é muito mais gostoso entendendo. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora tem 3.600 segundos. Se você dividir 3.600 por 1000, você vai ter 3,6. Então, calculando isso aqui, a velocidade no ponto 2 vai ser 36 km por hora. Então, eu estava lá em cima, carrinho descendo, chego lá embaixo com 36 km por hora. Né? Então, claramente, só calculando isso aí, eu chego na resposta, a letra D. A velocidade máxima de 36 km por hora. No ponto 1 tem energia potencial gravitacional, porque tem altura. No ponto 2 tem energia potencial gravitacional e tem energia cinética. Tá? E no ponto 3 falou que tem energia potencial e cinética lá. Por que tem? Porque é um looping, né? Quando o cara chega num looping, é porque a partir do ponto 2, esse carrinho, como você já viu em parque de diversão, ele ganhou o quê? Ganhou velocidade para chegar no ponto 3. Até dá para calcular, estude isso até você em casa. Num looping, qual é a velocidade mínima para que eu não caia lá? Que é a raiz de RG.
A gente calcula por força centrípeta lá. Mas não foi isso que pediu a questão. Essa questão era só sobre energia. E o que matava a questão? Igualar a energia mecânica com energia mecânica e você calcula a velocidade lá embaixo lá. Tranquilo? Então, questão 3, muito bacana. Estude energia, a pessoa sempre cai em energia. Nós iremos agora, pessoal, para a questão número 6, que é uma questão de gráfico. Então, reparem vocês lá. Sempre cai gráfico no vestibular. Se você for estudar gráfico, estude MRU, estude MRUV. Você lembra o que é MRU? A velocidade é constante, e se a velocidade é constante, a aceleração vale 0. Né? Teu pai está dirigindo, tua mãe está dirigindo, sempre com a mesma velocidade. Se ele mantém a mesma velocidade, é um movimento retilíneo uniforme. Só que talvez teu pai queira acelerar. Tá? Se você mantiver a aceleração constante, vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. E quando você estudar esse assunto, estude gráfico de aceleração em função do tempo, de velocidade em função do tempo e de deslocamento em função do tempo lá. Esse gráfico da questão 6, repare no teu material que é um gráfico de deslocamento em função do tempo. O enunciado falou simpaticamente com você, o enunciado falou quem que é movimento uniforme e quem que é uniformemente variado. Agora, quer ver? O movimento uniforme, o MRU, a equação horária é S igual a S0 mais VT. Lembra o famoso só-sorvete? Isso é uma equação do primeiro grau. Então, como é que é o gráfico de S em função do T? É uma reta. MRU, S em função de T é uma reta, MRU. Agora, a equação horária do MRUV, lembra? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 é uma equação do segundo grau. Então você vai ter uma curva, uma parábola. Quando a aceleração é positiva, carinha de feliz, concavidade positiva. Quando você está triste, a aceleração negativa, concavidade para baixo. Agora, o que o cara pediu nesse teste? Repare, o cara deu o gráfico do MU e do MUV. E o cara pediu, ali embaixo, no instante 0,5, a posição do corpo em MUV é de 0,75 metros. Enquanto isso, o corpo em MU, grife lá MU, tem a velocidade e a classificação. Pessoal, essa equação só-sorvete é a mesma coisa que escrever velocidade vai ser o quê? ΔS sobre ΔT. Puxa, tem aluno que pensa que essa equação e essa são diferentes. É exatamente a mesma equação. Se você colocar aqui ΔS, posição final menos posição inicial sobre tempo, você chega no só-sorvete. Agora, Marcelo, que ponto que eu pego do MU? Amigo, a velocidade é constante. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, quer ver? Pega o teu gráfico, vamos pegar um instante ali de 0,5 segundos. Repara no teu gráfico. Para 0,5 segundos, a posição final dele é 1 metro. Ele saiu da posição inicial 0 e foi até a posição 1. Então, quanto vale ΔS? ΔS vale 1. Em quanto tempo ele demorou para sair da posição 0 e até a posição 1? Ele demorou, pelo gráfico, 0,5. E calculando a velocidade, vai dar 2 metros por segundo lá. Tranquilo? Calculei a velocidade do movimento uniforme. Repare, ele deu o gráfico do MU e do MUV, mas ele só pediu sobre o gráfico do MU. Agora, uma coisa super importante você lembrar, é uma função crescente, né? Então a velocidade deu positiva. O que quer dizer, Marcel, quando a velocidade é positiva? Você está a favor da trajetória, né? O movimento é progressivo. Isso é super importante e nem sempre pergunta. Quando a velocidade é positiva, movimento progressivo. Se eu tivesse contra o sentido da trajetória, seria um movimento retrógrado. E daí a velocidade seria negativa. Tranquilo? Então, qual a resposta à questão C? Da questão 6, desculpe. Letra C. A velocidade é 2 metros por segundo e o movimento é progressivo, porque a função é crescente lá. Tranquilo? Duas questõezinhas então de mecânica aí na sequência. Tenho certeza que você debulhou lá. Se você tiver um tempinho, não deixe de estudar gráfico. Sempre cai, não só no Enem, como em todos os vestibulares aí. Tá?
Pessoal, agora nós iremos para a questão número 10, tá? Questão 10. Um assunto que sempre cai em vestibular é hidrostática. Nesse simulado, você vai ver, tem tudo de hidrostática. Stephen, Pascal e Arquimedes. Essa questão que eu escolhi para fazer agora, porque sempre cai, é a questão 10, é a questão de Pascal. Pascal, você gosta um pouquinho de história, foi um físico, foi um matemático, foi um filósofo. Ele que falou aquela frase linda, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase profunda foi esse tal de Pascal que falou. E o que diz esse teorema de Pascal? Quando você faz um acréscimo de pressão, essa pressão se transmite integralmente para todos os pontos do fluido e os pontos do recipiente. Por quando você vai trocar o óleo do teu carro, o carro está subindo, o cara está aumentando a pressão de um lado, tá? Esse acréscimo de pressão se transmite integralmente para todos os pontos e o carro levanta. Por uma coisa super gostosa, churros, quando você vai comprar churros, faça isso a próxima vez que você for comprar. Fale para o cara dos churros que você está usando o teorema de Pascal. O cara está apertando lá para sair o creme de leite, lá, o doce de leite, né? Você aperta lá, você faz um acréscimo de pressão, essa pressão se transmite integralmente e sai o doce de leite nos churros lá. E tem tudo a ver com a questão 10. Repare, olha que legal, essa eu vou ler para vocês, que essa vale muito a pena. A figura apresenta parte de um sistema de freio de um carro de passeio. Esse sistema é composto por diversos componentes que, quando acionados, aplicam forças resistivas no disco. Daí o cara deu a área do disco, tá? Falou que o sistema é hidráulico e ele deu o raio do tambor, que diz que é 0,5 centímetros. E ele quer a comparação entre a força do disco e a força do tambor. Pessoal, física sempre é muito mais legal entender. Você não decora a física, você entende física. Está passeando de carro, agora você pisa no freio. Quando você pisa no freio, você faz um acréscimo de pressão. Se você faz um acréscimo de pressão, segundo Pascal, esse acréscimo de pressão se transmite integralmente para todos os pontos do fluido e vai chegar no tambor, onde vai frear o teu carro lá. Então, o que diz Pascal? Quero que vocês coloquem lá. Então, coloque lá. O acréscimo de pressão no disco vai ser igual ao acréscimo de pressão aonde? No tambor. O que é isso, pressão? Força sobre a área. Né? Eu estou de pé aqui, existe uma pressão que eu estou aplicando no chão. Essa pressão é calculada pela força-peso e pelo quê? Pela área. No caso, a área no meu pé. Por isso que quando você está lá, se tira o colchão da cama e vai ficar de pé, não tem perigo quebrar a tábua da cama, tá? Se você estiver deitado, porque a tua área é super grande. Agora, se você estiver de pé, o que acontece? A área é menor e se a área é menor, a pressão vai ser o quê? Vai ser maior. E aí tem perigo de quebrar a tábua lá. Então, o que é acréscimo de pressão aqui? Coloque lá. Vai ser pressão, vai ser força no disco sobre área do disco. Aqui, força tambor sobre área o quê? Área tambor. Aquilo que eu falei, pressão é força sobre área. Se você diminui a área, aumenta a pressão. Só que a força do disco, ele não deu. A área do disco, ele deu lá, a área do disco vale 130 milímetros ao quadrado. Marcelo, você pode deixar em milímetros? Claro, eu deixo em milímetros do outro lado também. Milímetros ao quadrado, porque a área... Então aqui vale quanto? 130, tá? A área ele deu. Aqui, força no tambor, eu não sei. Marcelo, o cara não deu a área do tambor. Ele deu ali, reparem ali, o raio do tambor. E ele falou que o raio vale 0,5 centímetros. Pessoal, tambor é circular. Qual a área de um tambor? Πr ao quadrado. A área de um círculo, a rodelinha do Marcelo aqui, πr ao quadrado. Então aqui vai ser π vezes o raio ao quadrado. Tá? Só que o raio, ele falou que vale 0,5 centímetros, coloque lá 5 milímetros. Então,
π vezes 0,5 ao quadrado. Marcelo, da onde veio isso aqui? Isso aqui veio da fórmula do raio do tambor, que é πr ao quadrado. Tranquilo? Só que para facilitar a nossa vida, esse π vale 3,14. Para facilitar, muito legal quando ele faz isso, ele falou que o π vale 3. Então, esse π aqui, ele falou que vale quanto? Vale 3. E o cara pediu a força do disco sobre a força do tambor. Então, força disco sobre força tambor. Então, vai ficar 130 dividido por 5 ao quadrado, 25. E 25 vezes 3, o que? 75. E calculando de cabeça isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 1,73. Tranquilo? Sempre que falar em Pascal, acréscimo de pressão num ponto igual a acréscimo de pressão no outro ponto. Quer a dica? Falou em prensa hidráulica, sempre lembra Pascal. Falou em freio, que chega no tambor Pascal, churros Pascal, isso sempre é Pascal lá. Tranquilo? Então essa foi a questão, resposta à letra A, essa foi a questão de Pascal que nós fizemos aí. Bom, pessoal, vamos fazer agora a questão número 14. A gente vai falar agora em termologia, tá? Então, olha que bacana. Já fiz um pouquinho de mecânica com vocês, a gente vai para termologia. E geralmente cai no Enem mudanças de escala. Então, repare a questão número 4, questão número de termologia é a questão número 12. Questão número 12, tá legal, pessoal? Questão número 12 de termologia. O cara falou nas escalas Celsius e na escala Fahrenheit, né? Sempre que cair escalas, faça ripinha. Faça ripinha, quer ver? Vou fazer uma ripinha Celsius, uma ripinha Fahrenheit. Tranquilo? Toda escala tem 2 pontos fixos, que geralmente é o ponto de gelo e o ponto de vapor, mas não é obrigado. Toda escala tem 2 pontos fixos. Essa escala é a escala graus Celsius. Essa escala é graus Fahrenheit, né? Qual é o ponto de gelo na escala Celsius? Sob pressão normal, o gelo derrete a 0 graus Celsius. Na Fahrenheit, aqui vale quanto? Vale 32 graus Fahrenheit. Agora, na Celsius lá em cima, na Celsius, você tem o quê? 100 graus Celsius, sob pressão normal, sob pressão de 1 atmosfera, a água ferve a 100 graus Celsius, sob pressão normal. Agora, na Fahrenheit, vale quanto? Na Fahrenheit, vale 212 graus Fahrenheit. Pessoal, me diga uma coisa, 0 graus Celsius de temperatura equivale a 32 graus Fahrenheit, mas o número é diferente. 100 graus Celsius na escala Celsius é a mesma coisa que uma temperatura de 212 graus Fahrenheit, mas os números são diferentes. Será que tem um ponto em que, além da temperatura ser a mesma, a escala é a mesma? O que você faz? Chame aqui de x, chame aqui de x. Ou chama de C e C, ou F, e agora nós vamos brincar com as escalas. Guarde assim, uma escala tem ciúmes da outra. O que você faz numa, você faz na outra. O que eu vou fazer na Celsius? Esse menos esse. Vou fazer x menos 0. Agora, o que eu faço numa, eu faço na outra. Se aqui eu fiz x menos 0, aqui eu vou fazer x menos 32. O que eu faço numa, eu faço na outra. O que eu vou fazer aqui embaixo agora? 100 menos 0. Então, eu vou fazer lá 100 menos 0. E aqui como é que fica? 212 menos o quê? Menos 32. Tudo bem?
Tem aluno que decora, ai professor, eu vou guardar aquela fórmula C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Não, não decore, pessoal. Física é muito mais legal se você não decorar. Porque não vai cair Celsius em Fahrenheit. Às vezes cai e transforma Celsius em Marcel. Só que ele vai ter que dar o ponto de gelo e o ponto de vapor da escala Marcel. Tá? Então sempre faça isso. 1 menos esse, 1 menos esse. 1 menos esse, 1 menos esse. Isso vem por semelhança de triângulo. Agora, se você chegar aqui e simplificar, vai ficar x sobre 5, x menos 32 sobre o quê? Sobre 9. Você multiplicando em cruz ali, você vai achar o x. E esse x vai dar menos 40, ou graus Celsius ou graus Fahrenheit. Então, o que a gente fez nesse teste? 0 graus Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. Só que são números diferentes, mas a temperatura é a mesma. 100 graus Celsius é a mesma temperatura que 212 Fahrenheit. Mas o cara perguntou, será que existe um valor que além da temperatura ser o mesmo, o número é o mesmo? Sim, esse número é menos 40 graus Celsius. Eu não sabia se era em cima, no meio, embaixo. Menos 40 graus Celsius está embaixo, mas não tem problema nenhum. Você colocou x aqui e x aqui. Então essa foi a questão número 12, resposta letra